Daniel, capítulo 5, do 5 ao 9, diz a palavra. Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. E gritou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e falou o rei dizendo aos sábios da Babilônia: qualquer que ler este escrito e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus senhores estavam sobressaltados. Amém. Vamos orar, meus irmãos, ao Senhor. O Senhor preparou para nós esta noite, nos trouxe aqui, Senhor. Nós rogamos, fale conosco. Esses versículos tão impressionantes, Senhor, tão sérios, eles sejam abertos para nós, a compreensão deles pelo Espírito Santo. E o nosso coração, Senhor, também ouça com atenção a sua palavra. Aplica a nossa vida neste momento, em nome de Jesus. E não só a nós, mas as pessoas que vierem ouvir depois esta gravação. Em nome de Jesus, para a sua glória, para o seu louvor, para o nosso bem eterno, Senhor Jesus. Com perdão dos nossos pecados em Cristo. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Na semana passada, nós vimos, meus irmãos, nós lemos os 4 primeiros versículos e nós vimos como o rei Belsazar, ele realizou uma festa muito grande no seu palácio, com 1000 dos seus senhores, dos homens mais importantes, das pessoas mais importantes do reino da Babilônia. E ele, quando ele fez isso, a Bíblia vai mostrar, o reino já era um reino decadente, o reino da Babilônia, e a Bíblia vai mostrar que o inimigo já estava às portas e que ele já iria entrar na Babilônia, e o Belsazar morreria naquela mesma noite. Então ele está fazendo essa festa, e não somente ele faz essa festa nessa situação, mas ele ainda faz pior, como nós vimos semana passada. Ele manda trazer os vasos da casa de Deus, que o Nabucodonosor, que aqui chama o Nabucodonosor de pai do Belsazar, mas quando nós olhamos a questão histórica, provavelmente, e esse é um termo que pode ser usado, não era exatamente um pai, mas um antecessor dele. Então, o Nabucodonosor, como nós lemos lá nos primeiros versículos ainda do livro de Daniel, ele tinha trazido não somente o povo, parte ali então trouxe as pessoas, os exilados, entre eles veio Daniel, mas trouxe também os utensílios do templo e colocou na casa do seu Deus, do templo do Senhor, do templo onde Deus ali era adorado, era louvado segundo a lei de Moisés, templo de Salomão. Então, o que o Belsazar fez? Então, além de ele fazer essas coisas, ele agora manda trazer, debaixo do poder do vinho, que ele já devia estar ali embriagado, e as pessoas ali, enfim, com ele, e ele manda trazer os vasos para beber com as pessoas. Então, e ali também tem as mulheres, tem as concubinas. Então era uma festa, sim, irmãos, diante de uma situação, é muito terrível pensarmos nisso. A Babilônia estava caindo e ele está festejando, ele ainda pega os utensílios do templo e bebe, se embriaga, e tem ali toda a questão, então, como nós vimos, meus irmãos, ainda faz mais, né? Tinha até aqui esqueci desse ponto que o texto vai nos contar, e ele adora os seus ídolos junto com os seus convidados, louva
os seus ídolos, como diz aqui o versículo 4, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Então ele faz tudo isso. E quando ele então está fazendo isso, irmãos, na maior alegria carnal, abuso, profanando o templo de Deus, as coisas do templo, se entregando à imoralidade naturalmente ali sexual, à bebedeira, todo tipo de vício, e adorando os ídolos, é que vem esta mão, e ele vê dedos, né, dessa mão, e escreve uma mensagem ali, que ele não consegue compreender na hora. Então, irmãos, o que nós observamos aqui, e eu disse para vocês na semana passada. Bom, e só um detalhe ainda desse texto que nós vamos estudar hoje, do versículo 5 ao 9. Quando ele vê essa mão, acaba a festa, acaba a alegria, acaba a bebedeira, acaba tudo. E eles todos ali ficam com muito medo, tanto Belsazar como as pessoas da festa, aqueles 1000 convidados, as mulheres, as concubinas, todos ficam com medo. E você vai observar aqui então, meus irmãos, que quando ele fez isso, esse capítulo vai destacar, e também falei isso na semana passada, que ele já sabia do que tinha acontecido com Nabucodonosor. Daniel, quando vem interpretar as letras que estão ali na parede e vem explicar para ele, Daniel diz isso: olha, Deus escreveu isso e tu afrontaste a ele, veio o juízo dele sobre ti. Ele vai explicar cada palavra daquela, e Daniel vai dizer assim: tu sabias o que tinha acontecido com teu pai Nabucodonosor, com teu antecessor Nabucodonosor, como nós estudamos aqui várias semanas, irmãos, como ele afrontou a Deus e foi finalmente humilhado, feito um animal, e depois se arrependeu, louvou a Deus, retornou para o trono dele, mas ele foi humilhado por Deus, porque ele não deu glória a Deus, ele se exaltou no seu coração. E Daniel diz para ele assim: tu sabias de tudo isso, mas ainda assim fizeste isso, afrontaste o Deus vivo, e adorando os teus deuses, usando as coisas da casa dele, e fizeste isso. Então o que nós observamos aqui, irmãos? Festa no meio do perigo, no meio de que os inimigos estão chegando, vícios da bebedeira e da sexualidade, profanação das coisas do templo e idolatria. O que é isso, irmãos? É isso que o mundo é. Eu falei para vocês semana passada que esse quadro aqui é da Babilônia atual, é do mundo que nós vivemos hoje, que nós estamos experimentando hoje. Na nossa cidade aqui, na nossa Belém, no nosso país, no mundo de hoje, é exatamente isso, é a humanidade. A humanidade vive afrontando a Deus com as suas idolatrias, com os seus vícios, profanando as coisas de Deus, sem se importar com o juízo de Deus, sendo que a morte está às portas, o juízo está às portas. O livro de Hebreus diz assim: importa aos homens viverem uma única vez, e depois disto vem o juízo. Então, as pessoas, elas estão vivendo como se não existisse Deus. Aqui o que o Belsazar está fazendo é aquilo que nós chamamos de ateísmo prático. Não, Deus não existe, Deus não importa. E olha, elas ouvem o alerta de Deus na criação, na natureza, na providência, na própria consciência delas, de que vem um juízo, de que há um Deus. O Evangelho é pregado, a palavra de Deus é anunciada, mas elas não querem saber. Elas continuam na sua teimosia, na sua profanando as coisas de Deus, nos seus vícios, nas suas idolatrias. Ou seja, elas não se importam com o juízo que se aproxima. Elas ficam dançando no meio do precipício. Eu falei para vocês semana passada que o Senhor Jesus Cristo disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O que é esse choro que Jesus diz? Jesus não diz assim: bem-aventurados os que festejam, mas diz: bem-aventurados os que choram. Parece até uma contradição, mas não é, irmãos. Porque o que Jesus está denunciando ali naquela bem-aventurança é essa festa aqui do mundo. As pessoas estão vivendo como se Deus não existisse,
pecando e dançando enquanto pecam, usando as coisas de Deus para as suas profanações, para as suas bebedeiras, idolatrias, e não choram e não lamentam. O juiz, olha, já está chegando o inimigo na porta da Babilônia, mas elas estão dançando. E Jesus diz: felizes são os que lamentam, felizes são os que choram, felizes são os que se arrependem, e eles serão consolados. Os que se humilham, que se arrependem, mas os que fazem festa serão destruídos. Em outras palavras, ele está dizendo: ai dos que festejam, ai dos que se alegram, ai dos que pulam de alegria enquanto pecam e não se importam com seus pecados, e não ouvem os alertas de Deus, e não ouvem a palavra de Deus. É isso, irmãos. Esse texto, esse capítulo inteiro, eu estou destacando exatamente porque essa é a mensagem do capítulo. Mas notem, meus irmãos, repentinamente vem a mão e acaba com a festa. O que nós temos aqui do versículo 5 ao versículo 9, eu queria destacar para os irmãos, são duas coisas importantíssimas. Primeiro, Deus pode acabar com a festa do pecado. A qualquer momento, Deus pode dizer: basta. Se nós formos observar bem, é isso exatamente que acontece aqui, meus irmãos. Deus encerra a festa, Deus encerra essa profanação, quando Ele escreve aquela mão, é a mão de Deus escrevendo ali o juízo de Deus sobre Belsazar e sobre os seus 1000 convidados e sobre a Babilônia, que nós cantamos aqui o Salmo 137, que diz: Babilônia, tu vais cair, há de ser Babilônia destruída. Babilônia é uma representação deste mundo. Nós temos 2 cidades importantes na Bíblia, já falei tantas vezes aqui para vocês, 2 cidades importantes na Bíblia. Uma cidade é Babilônia, que é a cidade do pecado, que é a cidade da profanação, que é a cidade que não quer saber de Deus. Essa é Babilônia. Mas nós temos, irmãos, outra cidade na Escritura Sagrada que fala o livro ali, o Salmo 137, que é Jerusalém. Então, uma cidade, ela está destinada à destruição, que é Babilônia. E a outra cidade é a cidade de Deus, é a cidade de Cristo, é a Nova Jerusalém. Então, o que está acontecendo aqui, irmãos, o que está ocorrendo aqui, é exatamente Deus dizendo assim: basta Babilônia, basta Belsazar, acabou para ti a festa do teu pecado, e agora chegou o juízo de Deus. Então, esse é o ponto. Deus pode encerrar a festa do pecado. Deus encerra a festa do pecado e vai encerrar a festa do pecado. Deus não somente pode, mas Ele vai encerrar a festa do pecado. E uma segunda coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui: quando Deus encerra a festa do pecado, quando então o Belsazar, ele se vê naquela situação ali, meus irmãos, de completo desespero agora, ele não consegue mais beber, ele não consegue mais se alegrar, ele não consegue mais festejar, agora ele só tem medo, pavor. O que ele faz? O que ele faz diante do fim da festa dele? O que ele faz? Bom, o que ele faz também é muito importante nós observarmos, porque o que ele faz não adianta nada. Nós vamos observar aqui, ele chama os magos dele, ele promete algumas coisas aqui para os magos, riquezas, poder, mas no final do versículo, no final do trecho aqui do capítulo 5, versículo 9 de Daniel, é assim que ele está. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se-lhe o semblante, e os seus senhores estavam sobressaltados. Então nós temos 2 ensinos aqui, irmãos, nesse trecho de Daniel capítulo 5. Do 5 ao 9. Primeiro, Deus acaba com a festa. Deus destrói a festa do pecado. E segundo, existe uma reação dos babilônios, dos mundanos, quando Deus acaba com a festa. E essa reação não adianta. Então, eu queria que vocês guardassem comigo hoje à noite esses 2 ensinos e aplicassem às suas vidas. Irmãos, como é que nós estamos diante disso? Como é que nós estamos diante da realidade de que há um juízo divino se aproximando? De que o mundo está pulando, festejando, enquanto o juízo se aproxima. Como é que nós estamos nessa situação? E repentinamente, quando nós começamos a pensar nessas coisas, quando
por alguma circunstância, Deus nos põe de frente com essa realidade, e de repente nós não conseguimos mais festejar. De repente nós começamos a pensar, opa, tem um juízo divino se aproximando. O que nós fazemos? O que nós fazemos diante disso? Eu quero que vocês guardem essas duas coisas, tá bom? Eu quero então exatamente meditar com vocês nesses dois aspectos. Deus encerra a festa do pecado e existe uma reação equivocada do rei quando Deus encerra a festa. Vamos então ler, meus irmãos, eu convido vocês a lerem agora novamente, do versículo 5 ao versículo 9, só que agora eu quero que vocês observem o medo e a perplexidade que paira nesses versículos, tá bom? Vou pedir para vocês observar isso. Como aqui tem um medo e uma perplexidade, uma confusão. Olha, vamos ler aqui o versículo 5 ao 9. Observe, vou destacar as palavras. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Perceba a linguagem do pavor e do medo que está aqui. Quando ele viu a mão, o semblante dele mudou, significando o quê? Que mudou a face dele. Ele ficou pálido de medo. Dá para olhar e observar. Ele está apavorado, os seus pensamentos o turbaram, ele ficou pensando, e aqueles pensamentos fizeram ele ficar angustiadíssimo, preocupadíssimo. Ele estava debaixo, irmãos, de uma ansiedade severa agora. Observe que isso trouxe efeitos físicos, as juntas dos seus lombos se relaxaram. Aqui, provavelmente o sentido que tem a ver com o quadril, com as pernas, é que ele não conseguia mais se movimentar, ficou relaxado, ele não conseguia mais nem andar de tanto medo, de tanto pavor. O texto diz mais adiante, os seus joelhos batiam no outro, né? Estava com medo, estava apavorado. Então, se nós formos observar isso aqui e contrastar com os primeiros versículos, vamos fazer um contrastezinho aqui rápido com os primeiros versículos. O primeiro versículo que diz assim, versículo 1 do capítulo 5, o rei Belsazar deu um grande banquete, 1000 do seu senhor bebeu vinho na presença deles, e havendo provado o vinho, verso 2, mandou trazer os vasos de ouro que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo. Veja a linguagem aqui de alegria, de gozo, de festa, um banquete, os vasos que ele traz, ele bebe nos vasos. Versículo 3 diz que foram trazidos os vasos tirados do templo versículo 3, perdão. E beberam neles o rei e os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas, beberam e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de madeira, de pedra. Então você observa o que aqui, irmãos? Existe alegria, festa, gozo, louvor, eles estão ali muito contentes. Você percebe aqui? De repente Deus vem e os põe em pavor, em medo. Eles ficam apavorados, extremamente apavorados. O rei fica apavorado. Então é uma mudança de festa para não consegue andar, os joelhos se batem, eles estão amedrontados. Mas vamos continuar lendo aqui o versículo 7. Gritou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores. Ele ficou tão apavorado que ele buscou socorro, tem que fazer alguma coisa. Vamos, ele gritou, venham logo meus ajudadores, meus socorristas, meus astrólogos, meus magos, me ajudem nisso. E aí então, meus irmãos, eles não conseguiram fazer nada, não conseguiram ajudá-lo em nada. E aí no versículo 9 diz, então o rei Belsazar perturbou-se muito. Veja toda a linguagem do medo. Mudou-se-lhe o semblante. De novo se enfatiza aqui a questão do semblante. E os seus senhores estavam, e não só Belsazar, mas agora os seus senhores, eles estavam sobressaltados, perplexos, cheios de preocupação. O que nós vamos fazer? Irmãos,
O texto está enfatizando muito isso, de alegria, de festa. Deus fez isso quando ele escreveu ali com a mão. Deus colocou todo mundo em pavor, em extremo medo. Deus acabou com aquela festa profana. Assim, não está lá de Deus. Esse é o ponto. Agora, eu queria meditar um pouco com vocês. Por que o Belsazar ficou com medo? Por que acabou para ele a festa, a alegria? Ele ficou tão apavorado assim. Por quê, irmãos? O texto não diz exatamente o porquê. Mas nós podemos supor, irmãos, pelo que vai acontecer, porque qual é o contexto aqui do capítulo 5? O juízo de Deus. Deus está trazendo um juízo. Então nós podemos supor o quê? Que de alguma maneira ele percebeu que quando a mão escreveu, veja, ele viu, eu quero ler com vocês aqui no versículo 5, observe o que diz o versículo 5, na mesma hora, ou seja, no mesmo momento que estão fazendo a festa, apareceram os dedos de mão de homem e escreveu defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então a mão era só os dedos assim que apareciam, dedos de homem, e escrevendo ali, escrevendo defronte do castiçal, ou seja, na parte mais iluminada daquele grande salão. Era um grande salão de festa, irmãos. Era uma coisa linda, maravilhosa, e ali na parte mais iluminada, onde estava o castiçal, aí a mão escreveu, e ele enxergava aqueles dedos escrevendo aquelas palavras, e aí acabou a festa para ele. Por que ele ficou com tanto medo? Irmãos, de alguma forma ele percebeu o juízo de Deus, ainda que o texto não esclareça exatamente por que ele ficou com tanto medo, mas nós podemos dizer com convicção, pelo que o texto vai falar adiante, que ele percebeu que aquilo não estava trazendo para ele uma boa mensagem. Veja, ele poderia ter pensado assim, isso aí é algum Deus escrevendo para mim uma boa mensagem. Ele precisaria ficar com medo? Não. Por que ele ficou com medo? Por que ele ficou apavorado? Porque ele percebeu imediatamente ali que aquele escrito não era favorável a ele. Ele não entendeu o escrito, ele não entendeu o significado. E é interessante também porque não estava escrito em uma língua estranha, nem para ele, nem para os magos, mas ele não entendeu, os magos não entenderam. Alguma coisa fez com que nem ler eles conseguissem ler, nem mesmo ler aquelas palavras, e muito menos interpretar aquelas palavras. Ele não entendeu, mas ele percebeu de alguma maneira que ali chegou o momento de Deus o chamá-lo para a prestação de contas. Quando os pensamentos dele o turbaram, quando ele ficou ali turbado nos seus pensamentos, é porque esses pensamentos não eram pensamentos favoráveis. Você sabe, irmãos, quando nós começamos a pensar muita coisa ruim, de problemas, de dificuldades, ou que pode acontecer com o nosso futuro, nós começamos a ficar nervosos. Nós começamos a ficar angustiados. Isso pode afetar o nosso corpo, isso afeta as nossas reações. Então ele ficou pensando ali aquelas coisas, ele percebeu de alguma maneira, esse escrito não está favorável a mim. E ele temeu muito, teve muito medo. Agora a questão é, o que ele vai fazer diante do medo? Vejam, eu estou colocando aqui para vocês que isso é muito provável, então que o fato de ele ter ficado com medo foi porque ele percebeu que não era favorável aquelas palavras a ele. E o que ele faz então diante daquela situação difícil? E aqui eu já vou para o meu segundo ponto da nossa mensagem hoje. Ele faz algumas coisas que ele não deveria fazer, porque não adiantou nada. O trecho começa com ele ficando com medo, e ele tenta resolver aquela situação do seu medo, achar uma solução, mas o que ele faz, o trecho encerra dizendo que ele continuou perturbado, e muito perturbado, de certa forma até ficou mais perturbado ainda, ficou pior ainda para ele. Mas o que ele fez, irmãos? Ele gritou, versículo 6, vamos acompanhar agora aqui. Ele gritou com força que se introduzissem os astrólogos, caldeus, adivinhadores, e falou ao rei dizendo que eles deveriam então interpretar.
Ele diz: qualquer que ler este escrito e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então ele apela aos magos da Babilônia, aos peritos nas religiões babilônicas. Ele apela para esses, vou colocar assim, profetas da Babilônia, e diz assim: me ajudem. E diz: interpretem. E aqui está o problema dele, porque todo o livro de Daniel vai mostrar, olha, quando o Nabucodonosor teve o sonho que ele viu a estátua, vocês lembram? Está lá no capítulo 2 ainda. Ele teve o sonho e ele viu a estátua. Ele chamou os magos, ele chamou os astrólogos, ele chamou os peritos da Babilônia, e eles não puderam ajudar. Quem foi que ajudou? Quem foi que interpretou? Daniel. Quando chega, irmãos, ali no capítulo anterior, no capítulo 5, novamente, irmãos, o que ocorre é que o rei teve um sonho. E aí, irmãos, nesse sonho, no capítulo 5 também, ele vê a árvore, e ele novamente chama os magos, e os magos não podem interpretar, não fazem nada. Quem é que interpreta? Daniel. Então o livro vai conduzindo assim: olha, o rei Nabucodonosor e o Belsazar, agora repete o erro dele lá atrás, buscam nos seus astrólogos, nos seus líderes religiosos, nos seus especialistas nas suas religiões, ajuda e não consegue, mas quem sempre traz, e aqui no livro, aqui no capítulo 5 vai ser a mesma coisa. Quem vai interpretar? Daniel. Então, eles tentam achar nos seus líderes religiosos a luz, a solução, a esperança, não conseguem. Mas só quando Daniel entra, porque Daniel é o profeta de quem? Do Senhor. Daniel, irmão, já disse para vocês várias vezes, é um tipo de Cristo. Daniel é um tipo de Cristo. Lembra que Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então a única esperança que nós temos, deixa eu colocar isso aqui claramente para meus irmãos, nós sabemos que vamos morrer, nós sabemos que essa vida é muito curta. O apóstolo Paulo diz lá no Romanos capítulo 1, por mais que os homens neguem, eles sabem que existe um juízo vindouro. Paulo diz em Romanos capítulo 2 que Deus cravou a sua lei no coração de todo homem, e que a consciência dos homens, elas respondem de acordo com essa lei. Todo mundo sabe que é errado roubar, é errado matar, é errado mentir, até uma criança sabe disso. E o que acontece? O que é isso, irmãos? É o senso de Deus, que o próprio Deus colocou nos homens, que há um Deus, que há um juízo vindouro, e as pessoas afogam isso nas festas aqui, nas festas, como nessas festas. As pessoas esquecem isso, não querem saber disso, não se importam com isso, fazem as suas festas, mas de repente, talvez numa situação de doença, talvez numa situação de aflição, por algum motivo, elas param para pensar de que elas são mortais, de que elas vão morrer, e de que existe um Deus, e de que existe um juízo. Elas começam a ser confrontadas com isso, elas começam talvez a ficar como Belsazar, apavoradas, temendo: o que eu vou fazer? Só que enquanto não entra Jesus Cristo para dar a resposta, não adianta. Elas podem procurar resposta onde elas quiserem sobre essa crise, vamos dizer assim, de que elas podem chegar a ter esse medo, essa preocupação com a eternidade. Mas o que muita gente faz? Procura, ou em religiões falsas, ou nos pensamentos e ideias humanas, eles procuram achar resposta na doutrina humana, na filosofia humana, no que é dos homens, e não adianta. Por quê, meus irmãos? O livro de Daniel está dizendo: nós necessitamos de Jesus Cristo. Eu li com vocês, eu fico muito feliz, né? Nós estamos lendo a Bíblia domingo após domingo, Antigo Testamento, Novo Testamento, e hoje, mais uma vez, na providência divina, nós lemos Colossenses capítulo 2. Bora dar uma olhadinha lá, rapidinho, meus irmãos, porque é tão maravilhoso. Só para eu confirmar aqui o que eu estou querendo dizer para vocês. Colossenses capítulo 2, tá? Mas não feche Daniel, que a gente vai só já voltar. Esse vai ser
um texto que eu nem tinha programado de ler, mas não posso deixar de ler agora. Esse versículo tão impressionante. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Veja o que ele diz, Colossenses capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Ele diz assim, olha, Colossenses 2, verso 1. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, por quantos não viram meu rosto na carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, em todas as riquezas da plena certeza, preste atenção nessas palavras, da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Preste atenção nessas palavras, meus irmãos. Inteligência, conhecimento. E veja o que ele diz de Cristo no versículo 3. Em quem é esse quem aqui? É Cristo. Em quem, ou seja, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Não deixe enganarem vocês. Depois ele vai falar dos enganos dos homens, mas ele diz assim, olha, vocês têm que olhar para Jesus, vocês têm que, todo o conhecimento espiritual que vocês têm está em Cristo. Olha, irmãos, existe muitos tipos de conhecimento. Existe conhecimento científico, existe conhecimento até mesmo na filosofia, existe conhecimento dos homens, da experiência, tudo isso tem conhecimento, e conhecimento bom e útil, mas espiritualmente, só Jesus. Por isso que Paulo vai dizer que a Escritura, que é onde nós encontramos a mensagem de Jesus, ela nos faz sábios para a salvação. E que é na Escritura que nós temos, então, tudo o que nós precisamos saber. Porque a Escritura apresenta Jesus Cristo. Jesus Cristo é a luz do mundo. Então, enquanto não entra Jesus Cristo, enquanto não entra o nosso Daniel, nós não temos paz diante do juízo vindouro. E é por isso que as pessoas muitas vezes esquecem isso, não querem saber, aí vão se entregar para as suas festas, para as suas alegrias vãs, sem pensar nas coisas de Deus. Mas vamos continuar aqui, voltando para Daniel. O que Daniel, agora capítulo 5, versículo 7 ainda, o que o Belsazar faz ainda de errado? Ele, além de chamar os seus sábios, que não interpretam, que não ajudam, não fazem nada, ele ainda promete para eles assim, poder deste mundo. Vamos ler o versículo 7, bem na metadezinha do versículo 7, que diz assim, olha o que ele propõe, ele promete para os sábios que interpretar aquele escrito. Qualquer que lê este escrito e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura. Segundo, trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então veja que ele, como é que ele quer solucionar o problema dele, do pavor, do medo que ele está ali sofrendo. Primeiro, eu vou pedir ajuda dos meus magos. Segundo, eu vou comprar os meus magos, ou seja, eu vou comprar os meus magos com o poder que eu tenho. Eu vou dar para eles, vou vesti-los de púrpura. Púrpura vamos dizer assim, está associada à realeza, ao poder, ou seja, eu vou elevá-los, eu vou colocar neles uma cadeia de ouro no pescoço, que também é uma elevação, e eu vou dar a eles um cargo importantíssimo, eles vão ser o terceiro no reino. Vocês lembram quando ele prometeu a mesma coisa para Daniel? Vocês lembram que Daniel respondeu para ele? Vamos olhar, meus irmãos, o versículo 16 e 17, por favor. O versículo 16, desse mesmo capítulo, tá? Ele diz assim: eu, porém, ouvi dizer de ti que podes dar a interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito e fazer-me saber a sua interpretação, olha, ele promete a mesma coisa para Daniel. Ele diz assim: serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás terceiro governante. O que Daniel responde para ele? Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo
e dá os teus prêmios a outro, contudo lerei ao rei o escrito e far-lhe saber a interpretação. Daniel diz assim: rei, eu não quero isso. Não é muito interessante isso? Então o Belsazar, ele quer comprar os magos e ele quer comprar a sua paz, ele quer comprar a solução para o seu pavor, com poder humano, com dinheiro, com riqueza. E quando ele tenta comprar o Daniel, os outros aceitam, só que não conseguem interpretar, ninguém ganha esse prêmio. Mas quando ele tenta comprar o Daniel diz: eu não quero isso. Por que, irmão, Daniel diz isso? Porque Daniel sabe que isso não é nada. Daniel sabe o que vai acontecer lá adiante, quando Daniel interpreta. Vamos ler agora o 29 e o 30. Quando Daniel já interpreta a palavra, veja o que diz. Belsazar cumpre a promessa dele. No versículo 29 diz: então mandou Belsazar que vestisse a Daniel de púrpura, que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Ele cumpriu a promessa. Mas olha o que diz o versículo 30, meus irmãos. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos judeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Não é uma coisa assim, até uma ironia, que ele premia o Daniel, mas ele que premia o Daniel vai ser morto em seguida? O que o texto está mostrando para nós, irmãos? O que a Bíblia está mostrando para nós? Olha, não busque nas coisas deste mundo a solução para o seu problema espiritual, para a sua paz com Deus. Riqueza, poder, prestígio, honra humana, tudo isso se encerra lá no túmulo, lá na morte. Isso não pode nos salvar. O que o texto está dizendo para nós, meus irmãos, que o erro de Belsazar foi primeiro buscar auxílio dos magos, que não pode, eles não podiam fazer nada por ele. Segundo, buscar auxílio do seu poder. Nada nesse mundo nos salva do juízo de Deus, nos salva da morte e do juízo. Só Jesus, só Jesus Cristo. Então, ele comete esses 2 erros, mas ele de repente não encontra solução, e aí ele reage de uma terceira forma que também é errada. O versículo 8 e o 9 diz assim, vamos ler: então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei perturbou-se muito, mudou-se-lhe o semblante, e os seus senhores estavam sobressaltados, isto é, perplexos. Veja como encerra a tentativa de solucionar o problema do rei. Buscou os magos não interpretaram. Quis comprar os magos com dinheiro, com poder, não adiantou nada. Eles não puderam ler. Eles não conseguiram nem ler numa língua que era comum a eles. Por algum motivo, nem ler eles conseguiram ler. Muito menos interpretar. Não adiantou os magos, não adiantaram os magos, não adiantou a promessa do rei. Então, ele se vê sem chão. Ele se desespera. Ele não sabe o que fazer. Desespero total e absoluto. E os convidados, os 1000 convidados estavam lá bebendo, louvando os seus deuses. Não sabe o que fazer. Perplexidade, desespero. É assim que o texto encerra. Perplexidade e desespero. Irmãos amados, esse é um erro dos homens. Quando eles tentam resolver a sua situação e eles não conseguem, eles dizem: não há o que fazer, não sei o que fazer. Vai ser um padrão em Daniel, que não há o que fazer até que entra Daniel. O que a Bíblia está nos ensinando? O erro dos homens aqui, diante do temor da morte e do juízo de Deus, primeiro é buscar resposta em falsos profetas e falsos
ensinos. O erro dos homens diante do juízo de Deus e da morte é achar que as coisas desse mundo podem lhe salvar. E o erro dos homens diante do juízo de Deus e da morte é se desesperar. Isso tudo é incredulidade. Por que eles confiam nos magos? Porque eles não acreditam em Deus. Por que eles confiam no poder da riqueza e nas coisas dessa vida? Porque eles não acreditam em Deus. Por que eles se desesperam? Porque eles não acreditam em Deus. Então, o que vai acontecer? Semana que vem nós vamos estudar que entra aqui uma senhora, uma chamada, versículo 10, a rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu dizendo: ó rei, vive para sempre, não se perturbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no reino um homem, o qual há o Espírito dos deuses santos, e nos dias do teu pai, está se referindo a Nabucodonosor, achou-se nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses, e o teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, constituiu o mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores, porquanto achou neste Daniel um espírito excelente, conhecimento, entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas, resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Irmãos, eu repito, Daniel é um tipo de Cristo. A Bíblia inteira está dizendo assim: ó homem, como vocês são tolos. Vocês fazem festa, quando o inimigo está às portas, vocês estão festejando, bebendo, se embriagando, se prostituindo, se entregando aos seus vícios, profanando as coisas de Deus. Ou vocês, quando por algum motivo, vocês ficam preocupados com a morte e com o juízo, vocês começam a buscar falsos profetas, ou vocês confiam nos seus poderes, nas suas riquezas, na sua capacidade humana, ou o que for dessa vida, ou então vocês entram em desespero, quando na verdade vocês deveriam ouvir. É isso que o Pai Celestial diz para nós: ouçam meu filho, ouçam Jesus. Jesus é o verbo de Deus. Eu li com vocês em Colossenses, nele está todo tesouro de conhecimento. Nós temos, irmãos, nessa vida, nesse mundo, tanta gente desesperada, porque não olha para Jesus Cristo, porque não ouve o Senhor Jesus Cristo. Então, nesta noite, eu quero deixar claro aqui aos meus irmãos que o rei teve a festa encerrada por Deus e foi posto em medo por Deus. Só que quando ele tentou resolver, ele resolveu errado. Ele buscou os magos, confiou nos seus poderes e finalmente se desesperou. A palavra de Deus está colocando aqui para nós: não sigamos esse exemplo. Olha, o Beltesazar, ele dá dois maus exemplos aqui. Primeiro, é o de festejar diante do juízo de Deus. Segundo, é o de não buscar a solução verdadeira para a questão do juízo de Deus. Então eu quero nessa noite, irmão, encerrar aqui a nossa mensagem, colocando para vocês 3 conselhos que eu queria que você aplicasse à sua vida hoje. A primeira questão que eu quero colocar para os meus irmãos é o seguinte: considere, irmãos, essa festa toda aqui, essa alegria toda, mas que de repente terminou. Considere que toda alegria nossa no nosso pecado vai terminar. Considere, meu irmão, que nós não podemos festejar enquanto nós não estivermos arrependidos. Existe uma festa boa, existe uma alegria boa, santa, a alegria em Cristo. Deus não é contra a alegria, não. Deus não é contra a festa. O que Ele está dizendo é que nós não podemos festejar no pecado. Lembra que o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Ele tem que ser a nossa alegria. Mas considere, irmão, que existe uma alegria no pecado, uma falsa alegria, uma falsa festa. E considere que esse texto ele está dizendo para nós que Deus vai terminar essa alegria mais cedo ou mais tarde. Que mais cedo ou mais tarde da alegria vai ter pavor, medo, perplexidade. Mais cedo ou mais tarde os rostos ficarão pálidos, os joelhos vão
vão ficar batendo de medo. Mas cedo ou mais tarde, meus irmãos, Deus vai colocar os homens diante da realidade do juízo, da realidade da morte, da realidade de que eles estão contra Deus. Então, será que nós que estamos aqui hoje à noite, nós estamos esquecendo disso? Nós estamos esquecendo, por causa das coisas que nós temos nessa vida, por causa das alegrias deste mundo passageiro, nós não estamos esquecendo daquele que é a alegria, Cristo, daquele que é a alegria, Deus, e de que estejamos então festejando e dançando nos nossos pecados contra Ele, sem nos arrependermos, sem olharmos para Cristo Jesus, o seu Filho amado, em arrependimento, sem observarmos que Jesus disse: bem-aventurados não são os que festejam no pecado, mas bem-aventurados são os que choram por seus pecados, porque esses serão consolados. Então, não faça isso. Se alguém está fazendo isso aqui hoje à noite, não faça isso, mas corra para Jesus Cristo em arrependimento dos seus pecados. Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho, meus irmãos, é o seguinte: como é que você tem reagido diante da realidade do juízo e da morte? Aqui e ali nós vemos homens e mulheres, de repente, às vezes por um acontecimento, eles começam a pensar: eu sou mortal. E eles começam a pensar na realidade de que haverá um juízo final. Eles começam a olhar para tanta injustiça no mundo e dizer assim: não, isso aqui não pode ser tudo. Tem que ter um juízo, tem que ter uma justiça. Isso está cravado no nosso coração, meus irmãos. Está cravado no nosso coração a realidade de que há um Deus e que haverá um juízo. E de repente os homens e mulheres dão tempo e começam a pensar sobre essas coisas. A questão é: o que nós fazemos diante disso? Não vamos seguir o que Belsazar fez, não vamos seguir. Olhe, tome muito cuidado, é isso que Paulo diz lá no capítulo 2 de Colossenses: tome cuidado com as vãs filosofias deste mundo, com os falsos profetas, com os enganadores, com os mentirosos, que prometem poder nos ajudar, mas não podem, irmãos, porque eles são trevas e nos levam para a escuridão maior ainda. Isso não vai adiantar. Não confiemos em nada desse mundo, não confiemos no poder, no dinheiro, nas posses, nas hierarquias, naquilo que nós temos. Não. Isso tudo, irmãos. Esses dias agora eu fui no cemitério, onde está lá a minha mãe. E cada vez que você entra num lugar desse, você vê ali pessoas de todas as idades e que com certeza tiveram todas as possibilidades, todo tipo de possibilidade, mas estão lá. E nós também iremos, nós morreremos. E o nosso poder, as nossas posses, o nosso dinheiro não vão nos ajudar em nada. Então, o que é que nós temos que lembrar, irmãos? Cristo. Também quero lhes dizer: não se desespere. Talvez essa mensagem, alguém diga assim: o pastor hoje está falando muito de juízo, está querendo nos amedrontar. Muito ao contrário, meus irmãos. Eu quero mostrar para vocês que existe esperança. Mas a esperança é no nosso Daniel. Essa palavra da rainha aqui, olha, tem um homem que pode ajudar. Vocês não percebem aqui que é um tipo de Cristo? Tem um homem que pode nos ajudar. Há alguém que veio a esse mundo para morrer por pecadores. Por que ele morreu na cruz? Para que o juízo de Deus não caísse sobre eles. Ele carregou o juízo de Deus na cruz. Ele morreu por pecadores. Então, o Evangelho é isso, é dizer assim: olha, existe pecado, existe juízo, e você não deve se desesperar. Você deve ouvir o Rei Jesus. Ouça Jesus, porque Ele tem salvação. Se aproxime de Cristo. Ouça o Daniel que nós temos. Daniel é um profeta, é um tipo de Cristo, que Cristo é o profeta. Existiram vários profetas no Antigo Testamento, todos eles apontam para Jesus. Jesus é o profeta. E o que é um profeta? É aquele que traz a palavra, é aquele que traz a luz, é aquele que traz a revelação de Deus. Ele morreu por pecadores como nós. Nós temos que nos aproximar dele e ouvi-lo. Não confie nos falsos profetas. Não confie no seu poder, nas suas riquezas, nas suas posses, e não se desespere, mas vá até Cristo,
Ele mesmo diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele é o alívio, Ele é a paz. Tomai sobre vós o meu jugo, Ele diz, porque sou manso e humilde de coração, e o que mais? Achareis descanso para as vossas almas. No Senhor Jesus Cristo, quando nós cremos nele, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e confiamos nele como nosso Salvador, nós somos perdoados, justificados, lavados. Então temos, Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando nós cremos nele, irmãos, nós somos salvos e temos paz. E não precisamos mais temer a morte. Não precisamos mais temer o juízo vindouro. Por quê? Porque aquele que vem julgar, o próprio Jesus vem julgar. Ele é o nosso advogado. Ele morreu por nós na cruz. Ele é o nosso sacerdote que nos representa diante de Deus. Ele deu o seu sangue, a sua vida, e nós somos lavados nele. Então, não siga esse exemplo aqui de Belsazar, mas olhe para Jesus. E um último conselho, irmãos, desta noite que eu quero deixar aos meus irmãos, é para vocês que são, eu presumo que todos aqui sejam cristãos, já creram. Então, se você é um crente em Cristo Jesus, o que esse texto está dizendo para nós? Olha, preste bem atenção nisso. Você é chamado para uma festa. Você é chamado para uma festa. Mas você não é chamado para a festa da Babilônia. Você não é chamado para a festa de Belsazar. Você é chamado para a festa de Cristo. Irmãos, nós somos chamados para nos alegrarmos em Cristo. As festas deste mundo, as alegrias deste mundo, elas são enganosas porque não levam em consideração a eternidade. Mas existe uma alegria, existe uma paz, existe uma festa. Um coração pode ficar em festa, mesmo diante da morte. O coração crente em Cristo Jesus pode festejar, pode se alegrar, pode sorrir, pode rir, pode experimentar a paz, mesmo diante das tragédias, mesmo diante da morte, mesmo diante do que foi, irmãos. Por quê? Sabe o que Jesus diz? Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. O apóstolo Paulo diz: para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. O rei Davi diz lá no Antigo Testamento: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, o quê? Descansará. Então se alegre em Cristo. Vocês cristãos, vocês meus irmãos amados, preste bem atenção nisso. Priorize na sua vida o Senhor Jesus. Não se deixe levar. Você não é chamado para se alegrar com as coisas falsas, com as promessas falsas dos Belsazar de hoje, que diz: eu te darei muitas coisas. Não ouça isso, mas se alegre em Jesus. Meus queridos irmãos, tudo Ele nos dá para a sua glória. Aproveite os seus bens, aproveite os seus dons, aproveite as capacidades que vocês têm, tudo que Ele tem dado a vocês para a glória dEle, e não usarem disso para esquecerem dEle. A nossa alegria tem que ser sempre Ele. Então, o que o texto está dizendo aqui para nós indiretamente, mas olhando para o resto aqui do que a palavra de Deus nos diz, é que a nossa alegria seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Se Ele for a nossa alegria, nós não precisaremos ficar com os joelhos batendo nos outros, porque Ele é a nossa paz. Amém? E assim deve ser. Vamos orar, irmãos, e vamos pedir que Ele nos abençoe nesta noite. Ó Deus, nosso Pai, nós podemos hoje estudar esses versículos tão preciosos, tão maravilhosos, e queremos rogar, Senhor, a Ti, pelo Espírito Santo. O Senhor nos trouxe aqui hoje à noite, e pedimos que apliques o que for aqui, o que tiver sido falado como Sua palavra, que o Senhor aplique a nossa alma, para que ninguém aqui, Senhor, perca esse privilégio, essa bênção, essa alegria. Nos guarde, Senhor, do caminho de Belsazar. Nos guarde e nos faça todos aqui olhar para Jesus Cristo e confiar nele como seu Salvador, e esperar nele, e ter nele toda a luz, toda a esperança
toda a inteligência, como Paulo diz em Colossenses, toda a sabedoria, e experimentar a alegria nele, a paz nele. Ó Senhor, opera no coração de cada querido irmão e irmã nesta noite, e também aquelas pessoas, Senhor, está sendo gravado esse estudo de hoje, que essas pessoas que ouvirem depois, elas possam ser abençoadas assim também, Senhor. Nós oramos, ó Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor não nos deixa nas trevas, nem no medo, nem no pavor, mas o Senhor nos mostra. O Senhor é a verdade, a vida, é a nossa paz. Louvado seja o seu nome. Nós possamos cada vez mais te amar e te servir, e levar essa paz a todas as pessoas que estão em nossa volta, cada dia, em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor. Amém e amém.